Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo dessa série, onde a gente vai trabalhar com uma API REST do zero, configurando TypeScript, ESLint, Privia, totalmente do zero. Também vamos trabalhar com TDD, ou seja, toda a aplicação vai ser escrita primeiro, fazendo os testes, para depois fazer ali as integrações com rotas e tudo mais. Mas chega de enrolação, vou mostrar para vocês aqui esse arquivo que eu gerei para poder passar, para ajudar a gente aqui no desenvolvimento. Mais abaixo aqui eu tenho toda a parte de regra de negócio, para criação, para listagem. Não vou ler isso aqui porque durante o desenvolvimento a gente vai voltar, mas a primeira coisa que vocês precisam ter na máquina de vocês é o Node, o Docker Compose. Então é pré-requisito. Caso não tenha, eu estou deixando esse link aqui do pessoal do FullCycle, onde eles montam do zero todo um ambiente ali de desenvolvimento na máquina, explicando passo a passo, tanto no Windows quanto no Mac. Eu acho bem interessante, caso vocês não tenham, passar por aqui. Se vocês preferirem que eu faça um vídeo dessa forma, né, do mesmo modelo aqui, deixem nos comentários que eu gravo para vocês. Então, vou entrar aqui no meu VS Code. Como vocês podem ver, não tem absolutamente nada aqui, a não ser um arquivo package e um readme. Esse é o readme que eu deixei apenas para me guiar na instalação dos pacotes na ordem que eu quero. E meu package não tem absolutamente nada. Então, vamos começar aqui fazendo a instalação do Fastify. Então, yarn add Fastify. Deixa ele terminar a instalação. Enquanto ele está instalando, eu já vou colocar aqui um arquivo .git ignore, porque, como vocês podem ver aqui, o meu Git ele já rastreou o meu Node, eu não quero, o Node Modules, eu não quero isso. Então, eu vou gerar um Node Git ignore aqui, e aqui dentro eu vou Node Modules, ou seja, estou falando para o Git ignorar esse diretório Node Modules. Beleza, Fastify instalado. Como eu vou trabalhar com TypeScript, eu já também vou deixar instalado aqui o yarn add -d TypeScript, o TSX para poder interpretar por padrão os arquivos TypeScript, porque o Node não sabe o que é TS, pelo menos não ainda, e também a tipagem do Node para que eu tenha acesso ali aos pacotes que vêm por padrão no Node. Então deixa ele finalizar a instalação. Já vou, beleza, finalizou. Ok, vou rodar agora um npx tsc-init. Isso aqui é para poder gerar o arquivo de configurações do TypeScript para mim, e eu já vou fazer umas alterações aqui para poder nos ajudar ali na parte de importação. Então aqui dentro, eu vou mudar aqui embaixo, bem aqui no base URL, eu vou descomentar, e nesses paths aqui também eu vou descomentar e vou passar umas configurações para cá, que vai ser a seguinte. Para que eu não precise ficar utilizando aquele ponto barra para poder escapar e sair dos diretórios no momento das importações, eu vou usar aqui @asterisco, ou seja, toda vez que tiver esse @asterisco, eu quero que o TypeScript faça a leitura dentro de src /tudo. Então, não tem esse diretório, já vou colocar ele aqui, src, e eu quero também que isso seja feito para os meus testes. Então aqui, teste. E ao invés de buscar dentro do src, ele vai buscar dentro do diretório teste. Já vou colocar aqui teste também. Prontinho, posso fechar esse arquivo. Deixa eu só tirar essa vírgula daqui. Fecho. Ele está chiando aqui, reclamando porque não tem nenhum arquivo TS dentro desses diretórios, tá? Então, depois que a gente colocar, essa falha aqui vai parar de acontecer. Beleza, então dentro aqui do meu server, eu vou gerar um novo diretório chamado infra. E dentro de infra, eu vou ter um arquivo server.ts e um arquivo app.ts. Esse arquivo app vai ser uma instância do meu Fastify, então todas as configurações base do Fastify vai estar nele, e eu vou exportar para que meu server consuma essas configurações. Então daqui, import Fastify from Fastify, vou gerar uma constante aqui, app, vai ser uma instância do meu Fastify, no final eu vou só exportar ela aqui, export app. Aqui no meu server, eu vou importar esse app, e vou gerar uma função assíncrona aqui para poder, quando eu chamar esse arquivo, ele executar ali a instância do Fastify. Então, async function main. E aqui embaixo eu executo essa função. Await app.listen. Eu quero que ele escute no host 0.0.0.0, ou seja, no meu localhost, na porta 3333. Então salvei aqui. Assim que ele finalizar isso, eu vou dar um console.log aqui, server started. Salvei. Vem aqui no meu app, tá tudo certo.
Agora eu venho aqui no meu package e eu preciso gerar um script aqui para poder inicializar o meu servidor. Então, start .dev, eu quero que ele, utilizando o TSX no modo watch, ou seja, toda alteração que eu fizer no arquivo ele automaticamente vai reiniciar o meu servidor, faça a leitura do meu .src/infra/server.ts. Salvei, vamos rodar aqui no start dev para ver se está funcionando. E aqui está o server started. Só para a gente ter certeza que está tudo funcionando mesmo, vou gerar uma rota aqui dentro do meu app, uma rota no barra, né, no meu localhost padrão, para exibir uma mensagem para mim aqui. Então, se eu venho, por exemplo, coloco localhost 2.3333, ele não tem nenhuma rota para get aqui. Eu quero, já até está funcionando, né? Vocês estão vendo aqui que ele já conseguiu encontrar essa mensagem. Isso já vem do Fastify. Mas se eu venho aqui e coloco, por exemplo, se eu parar o servidor e rodar de novo, vocês vão ver que não conseguiu buscar nada. Então, vou rodar o servidor novamente. Deixa só ele executar aqui. Prontinho. Vamos colocar aqui agora app.get na rota barra, que é a minha raiz. Eu vou ter uma função assíncrona aqui, que recebe dois parâmetros. Um function que recebe o request, que é do tipo Fastify request, e também tem um reply, que é do tipo Fastify reply. Tá aqui embaixo. E aí eu vou retornar aqui de dentro um reply.send message hello world, apenas para verificar se está funcionando. Então, vocês podem ver que ele automaticamente deu um restart aqui. Estou dando um refresh e ele já carregou para mim aqui a mensagem de hello world. Mas reparem só, se eu venho aqui, coloco ponto e vírgula, coloco aspas duplas aqui e salvo, ele não está reclamando de nada. Se eu venho e puxo essa linha para cá e salvo também, ó, reparem que está tudo bagunçado e mesmo assim a aplicação continua funcionando. Estou dando F5 aqui, mas isso aqui está bem feio. E para eu não precisar ficar fazendo essas alterações de estilização aqui do código, eu vou utilizar o slint em conjunto com o Prilia, com alguns parâmetros, para que ele automaticamente faça esse ajuste para mim. Então, para isso, eu já vou parar o servidor aqui, vou rodar npx slint -init para poder fazer a instalação dos pacotes. Então, se eu vier aqui no meu readme, já passei pelo Fastify, já passei pelo TypeScript e agora estou no slint. Então, olha só. Ele está me perguntando aqui qual vão ser as configurações que eu vou passar. Vou marcar essa terceira aqui para ele checar a sintaxe, encontrar os problemas e forçar um code style. Quero que ele use o formato JavaScript Module, né, de import e export. Não é uma aplicação nem React nem Vue, vou colocar essa última opção aqui. Estou usando o TypeScript no meu projeto. Não estou usando no browser, estou marcando aqui como null, só apertar espaço para ele poder selecionar qualquer um dos dois aqui. Então, Enter. Vou usar um Style Guide padrão, que vai ser o Standard, e eu quero sim que ele crie para mim um arquivo no formato JavaScript e instale para mim os pacotes usando o Yarn. Apenas as configurações do slint do Prilia eu vou fazer uma cópia, tá? Porque é uma configuração chatinha e se eu escrever alguma coisa de errado, vai dar problema e não vale a pena a gente correr esse risco aqui. Como é só um arquivo de configuração, não tem problema fazer essa cópia. Então, deixa ele finalizar a instalação. Deixa eu já pegar aqui do Prilia primeiro. Tá, mas antes eu tenho que instalar mais uns pacotes aqui para o slint funcionar. Então, deixa eu já copiar aqui. São pacotes adicionais apenas para poder fazer o Prilia funcionar. E esse plugin Import Helper aqui, que ele organiza também as importações dos meus arquivos. Então, uma vez feito isso, deixa eu pegar aqui o meu Prilia agora. Copiei. Vem aqui prilia.config.js. Tanto o Prilia quanto o slint precisa estar nesse formato JavaScript, tá? Deixa eu salvar aqui. E aí eu venho agora, pego o arquivo aqui do slint, copio e colo também. E salvo. Então, ó, só passando aqui rapidamente para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Tem esse plugin aqui de importação, que vai ordenar automaticamente aqui por esses grupos, na ordem ascendente. Aqui eu estou ignorando o non-def e o slash constructor. Esse aqui eu já até posso tirar, isso aqui vem quando você está trabalhando. Não, preciso sim, precisa. Porque na hora que eu for trabalhar com o construtor ali,
que não vai ser utilizado, ele vai ficar chiando mais à frente e vocês vão reparar. Posso até deixar comentado aqui. Vou fazer o seguinte, ó, eu vou tirar esses dois aqui para não ficar parecendo que eu passei uma configuração sem entender mais ou menos o que ela faz, né? Vou deixar só de importação aqui e também o Prilha, né? Que vocês já estão vendo que está até chiando aqui, ó, porque ele pede para eu conseguir, para poder passar a vírgula no final dos arquivos de configuração. Então salvei. Reparem também que o meu server aqui agora e meu app estão reclamando que tem problema. Eu não vou salvar aqui para poder gerar um novo script aqui dentro do meu packaging para fazer isso para mim. Então deixa eu pegar aqui também. O lint vai ser o seguinte. Ele vai rodar o slint no diretório src, em todos os arquivos com a extensão .ts, vai fazer um fix, ou seja, vai corrigir, e não vai aceitar nenhum erro. Então esse max warning 0 aqui é se tiver, por exemplo, uma variável que está lá declarada e não foi utilizada, ele não vai deixar passar. Então eu vou salvar. Vem aqui agora do yarn lint. Ele vai automaticamente percorrer os arquivos de dentro do diretório e já vai corrigir para mim. Então se eu venho aqui agora, está formatadinho aí do jeito que eu gosto. Vou salvar, fechar tudo aqui. Opa, esse aqui não, fecho esse. O slint também e o Prilha já está configurado. Vamos partir agora para a configuração do Jest, que vai ser o que a gente vai utilizar para poder testar nossas aplicações. Então aqui dentro eu vou instalar mais alguns pacotes, então yarn add-d, o Jest, o @types Jest, o ts Jest, já que eu estou usando o TypeScript eu preciso desse preset para ele identificar, e o ts node, o Jest conseguir também rodar usando o TypeScript. Enquanto ele está instalando, eu já vou gerar aqui um arquivo chamado jest.config.ts. Esse do Jest pode ser no formato TypeScript. Opa, deu algum erro aqui. Acho que eu digitei alguma coisa errada. Deixa eu ver. Yarn add-d Jest. Estranho. Por que ele falhou? Vamos ver. Tá falhando a instalação de alguma coisa aqui. @types Jest7. Ó, tô digitando errado aqui, ó. Não é Jest7 não, é Jest. Pronto. Eu iria cortar essa parte, mas é legal também mostrar que erros acontecem. Então deixa ele finalizar a instalação. Inclusive, quando acontece um erro aqui na minha aplicação, ele já joga aqui para mim, ó, esse yarn-erro log. Já vou ignorar esse arquivo aqui também. Yarn-error.log e já vou apagar. Não preciso dele, mas caso por alguma razão eu esqueça de apagar, ele não vai subir aqui no meu commit. Beleza, feita essa instalação. Deixa eu fechar tudo aqui de novo, voltar aqui para minhas configurações do Jest. Então, de dentro do Jest, eu vou pegar um pacote de configurações, uma tipagem, né, para poder tipar aqui esse objeto. Ó, export default, um objeto de configurações aqui que vai seguir o formato que o Jest me pede. Então, vou importar a tipagem config de dentro do Jest. E eu vou passar aqui um sinal de maior e menor, passando esse config aqui dentro. Então, deixa eu já pegar minha colinha aqui de novo, para não fazer nada de errado. O que eu vou usar aqui? Como eu estou usando o TypeScript por padrão, então eu preciso passar um preset para ele aqui, que vai ser ts Jest. E mais, como eu estou também usando importações nesse formato aqui de paths que o TypeScript me disponibiliza, eu tenho que passar essas configurações aqui para dentro também, para que ele não atrapalhe no momento de rodar os testes, ele não consiga encontrar os arquivos. Ele não vai achar o ponto barra, vai procurar por arroba alguma coisa e vai falhar. Então, para isso, eu vou usar aqui o module name mapper. Vou abrir chave e colar aqui essas configurações que são exatamente as mesmas aqui de dentro do tsconfig, porém escrito nesse formato de regex. Ou seja, tudo que tiver arroba barra asterisco, ele vai buscar no rootd src. Rootd para o Jest é onde o arquivo de configuração está. Então ele vai buscar dentro do rootd, que é essa pasta, dentro de src, todos os arquivos. E a mesma coisa para o teste, né? Ele vai buscar dentro do rootd, no diretório teste, todos os arquivos. Então vou salvar aqui, e para a gente testar para ver se essas configurações estão funcionando, eu já vou gerar um arquivo aqui de calc.test.ts, só para verificar. Então it calc, uma calculadorazinha idiota aqui, apenas para
para verificar. Então, abro o my function aqui e eu espero que está chiando. It. Então, expect 1 mais 1 seja to equal 2. Salvei. Opa, tem alguma coisa errada. Ah, porque aqui eu coloquei .ts. É .spec.test. Uai, por que tá chiando? Ah, tá aí, ó. Tá aí, ó. Tá explicado por que tá chiando. Lembra que eu tinha apagado aqui de dentro do meu slint o known-def, ó? Porque como eu estou usando o jest por padrão, ele não sabe o que esse cara aqui é. Então eu vou tirar isso lá do meu slint, ó. Basta copiar esse known-def aqui, venho lá no slint, venho aqui nas minhas rules, colo e coloco um off aqui, ou seja, desligando essa configuração chatinha ali dele ficar chiando, que não sabe o que é o it, não sabe o que é o expect. Eu não quero importar isso de dentro do jest, não é necessário para essas configurações que eu estou usando aqui. Agora, se eu venho e rodo um yarn teste aqui, acho que não vai funcionar porque eu não escrevi um script de teste aqui para dentro. Não tem problema. Então, venho aqui agora, coloco um teste, jogo um jest aqui. Então, se eu rolo agora um teste, ele vai conseguir identificar esse calc aqui dentro e vai passar. Inclusive, eu posso escrever tanto como spec, tanto quanto teste, tá? calc.test ou calc.spec, ele consegue identificar. Como a gente vai trabalhar com teste unitário, teste end-to-end, eu vou fazer também uma configuração aqui para que, quando eu rodar teste unit, ele leia apenas os testes unitários, ou teste E2E, que é end-to-end, ele rode apenas os testes end-to-end, que são mais custosos, tem que subir banco de dados. Então já vou deixar isso configurado aqui para os testes unitários. Do banco de dados eu vou deixar mais para frente, porque a gente vai escrever primeiro todos os testes unitários, e só depois que a gente vai fazer a parte dos testes de integração. Então eu vou gerar uma pasta aqui, config, e aqui dentro eu vou colocar um unity.config.ts. Vamos pegar a colinha aqui de novo, para não fazer besteira. Tá aqui. O que eu vou ter? O mesmo começo aqui de cima, então essa parte aqui não muda, ou seja, pegando ali as configurações de tipagem do jest, mas também eu vou importar o default config do meu .jest. Por quê? Apesar de eu ter um arquivo de configurações do teste unitário padrão, o restante das configurações vai seguir o modelo desse jest config aqui. O que eu vou ter de diferente? Eu vou ter o meu root dir aqui, que ao invés dele buscar de dentro desse config aqui, que sempre é de onde eu estou executando o arquivo de configurações do jest, eu vou chamá-lo de volta para a minha raiz do projeto, com esse ponto barra, ou seja, estou escapando o root dir para essa base. E aí todos os testes unitários, eu quero que ele rode da seguinte forma: root dir, deixa eu até copiar aqui para não escrever errado, barra teste barra unit. Então, ele vai rodar todos os testes unitários, onde dentro do diretório testes, eu vou ter um novo diretório chamado unity, e aí aqui dentro eu vou ter um teste unitário, que eu vou até arrastar aqui, ó, esse calc que estava na raiz do diretório teste, aqui para dentro de unity. E aí, para funcionar isso, eu preciso criar um script de teste unitário. Então, aqui dentro do meu package, eu vou vir aqui, ó, vou fazer o seguinte, teste:unity, vai rodar. Deixa eu copiar aqui também, porque é um arquivo de configurações, não tem necessidade da gente escrever ele todo e correr o risco de errar. Então, ó, jest pegando o config de qual arquivo? De teste config unity config.ts, que é esse cara aqui. E eu quero que ele faça o coverage desse teste, ou seja, ele vai percorrer e vai montar para mim a cobertura de teste que esse teste aqui está fazendo em cima dos meus arquivos. Então, eu já tirar aqui e rodar um yarn teste:unity para ver se já está funcionando. Então, ó, beleza, ele conseguiu identificar, não teve nenhuma cobertura, porque esse teste ali é um teste burro, ele só está validando se 1 mais 1 é igual a 2. Antes da gente partir aqui para o restante das configurações, eu acabei me lembrando aqui que eu não mostrei para vocês essa biblioteca que mostra aqui, ó, qual versão, né, se tem alguma atualização para poder ser feito nos pacotes que eu instalei. Isso é um plugin do VS Code chamado Package JSON Upgrade,
E quando eu instalo, eu posso clicar aqui na linha que está o upgrade, clicar nessa lâmpada e fazer a instalação padrão desses pacotes. Mais à frente, mais no final aqui, eu vou instalar um outro pacote com vocês que vai facilitar a nossa vida no momento de fazer aqui o upgrade de todos os pacotes de uma vez só, tá? Já vou até colocar aqui como uma dependência o NCU. Então, NCU, que é o pacote que a gente vai instalar. Deixa ali por enquanto, eu vou fazer isso agora. Já deixa eu colocar o Jest aqui, porque a gente vai configurar o Husky. E para que serve o Husky? Tá vendo aqui que eu tenho essa quantidade de arquivos para poder comitar? O que eu quero fazer? Eu só quero que o commit seja de fato efetivado se os meus testes tiverem passado e eu não tiver nenhum problema de conflito nos meus arquivos TS. Então, para isso aqui no meu package, inclusive, eu vou jogar uma nova configuração aqui nos meus scripts que vai ser o type check. Então, type check, o que ele vai rodar? TSC no init. Basicamente é tentar compilar com TypeScript os arquivos para JavaScript. Se falhar alguma coisa aqui, ele já vai parar de funcionar. Então eu tenho esses testes de test unit e o type check para poder checar inicialmente se a minha aplicação está bem formatada ali para poder rodar em ambiente de produção. Para poder instalar o Husky, é bem tranquilo, basta rodar um npx husky -init, toma cuidado, não tem espaço aqui, é só husky-init, dá um enter. Beleza, ele vai gerar para mim um diretório .husky aqui em cima. E aí aqui, ó, reparem que ele também gerou para mim esse pré-commit, que sempre será executado no momento que eu tentar fazer um commit. Então o que ele está tentando fazer aqui? Ó? Ele está rodando o npm test aqui. Eu não quero que ele faça somente isso, então eu vou rodar npm run type check e npm, opa, não é esse aqui, ó, e npm run test:unit. Por isso que eu fiz inclusive a separação ali de cada um dos testes. Toda vez que eu commitar, eu quero que ele faça a checagem e verifique os testes se estão passando. Para a gente ter certeza que isso aqui está validado de fato, eu vou vir aqui nesse calc teste aqui e vou mudar aqui para 3, ou seja, 1 mais 1 não é igual a 3, vai falhar esse commit. Então eu vou vir aqui, vou dar um yarn add ponto, não é yarn, é git add ponto, ou seja, eu adicionei todos os arquivos para ser comitado, agora eu vou dar um git commit -m test husky, só para verificar se ele vai validar. Então eu vou dar um enter, repara que ele vai fazer primeiro aqui, ele vai fazer o tsc no emit, depois ele vai checar com o test unit, está verificando se o teste passou, não passou, e aí ele automaticamente não faz o commit para mim, está travado aqui. Então, ó, não subiu os meus commits. Se eu venho aqui agora e coloco 2 e rodo novamente o meu add para poder adicionar todos os arquivos e tento passar o Husky, agora ele vai fazer a mesma checagem de novo, e se o teste passar e não tiver nenhuma falha, ele vai commitar. Então repare que agora ele fez o commit para mim. Se eu venho aqui e atualizo, repare que inclusive tem 2 arquivos aqui dentro, que eu não gostaria que ele estivesse na cobertura. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu git ignore e vou colocar o coverage como padrão para ele não ser coberto. E aí eu tenho o git tem uma função aqui, ó, git commit deixa eu pegar aqui, esse aqui, amend no edit. Para que serve esse amend no edit? Ele simplesmente vai pegar o commit que eu estou fazendo agora e vai injetar no commit anterior. Então, deixa eu só copiar aqui porque eu quero fazer o seguinte, ó, vou dar um rm-rf aqui no coverage, eu não quero que ele suba no meu commit. Então, agora eu vou fazer o quê? Vim aqui, dou um git add ponto e dou aquele comando agora para ele poder subir apenas com essa configuração, para não rodar o meu coverage, né? não mapear o meu coverage e também não fazer o commit dele dentro aqui desse diretório. Então, se eu venho aqui agora, você pode ver que está tudo cinzinho aqui dentro. Então, ele não está fazendo o mapeamento desse diretório para dentro das minhas coberturas. Não tem necessidade disso, porque dentro lá da pipeline de execução dos meus testes, ele vai fazer essa cobertura por padrão. Não preciso commitar isso daqui. Beleza, então já venho aqui no meu readme e marco o Husky também.
E por último, vamos fazer aqui agora a configuração desse pacote NCU, que é o NPM Check Updates. Então, como eu tinha falado com vocês, reparem aqui que eu tenho vários caras aqui que estão pedindo update. Quando está amarelinho aqui, são atualizações, ele até mostra aqui para mim, ó, são minor. Essa aqui são atualizações PEF, ou seja, esse último bloco aqui. As minors é essa do meio e o major é essa aqui, né, a primeira aqui antes das aspas. A atualização major tende a ter o risco de quebrarem as coisas, então tomem cuidado na hora de fazer essas atualizações. Então vamos lá, vamos fazer a instalação do pacote aqui, então yarn add-d npm check updates. Deixa ele fazer a instalação. E esse aqui também é um cara de configurações, então já vou copiar e colar ele aqui. Deixa eu só mudar essa sigla aqui para a gente poder testar. Então, deixa ele finalizar a instalação. Beleza, finalizou. O que a gente tem aqui? Toda vez que eu rodar o yarn MCU, ele vai executar esse pacote que eu acabei de instalar, que é o yarn... Cadê? Ah, vou ter que fechar aqui porque, como ele estava fazendo a instalação, na hora que eu salvar vai dar um erro, ó. Tá vendo? Eu não podia estar com o meu package JSON aberto aqui. Então, deixa eu só copiar isso aqui, fechar sem salvar, abrir o package de novo e colar aqui embaixo. Pronto, não tem mais falha. Então ele vai executar esse pacote que eu acabei de instalar como dependência de desenvolvimento, né, o npm check updates. Ele vai separar por dependência de produção e desenvolvimento, vai formatar em grupo e vai executar por padrão o yarn, ao invés de usar o npm aqui como package manager, né? Ao invés de ser o npm install, ele vai usar o yarn para poder fazer a instalação. Então vamos testar aqui, vou dar um yarn ncu. Ele vai executar aqui esse comando para mim, está fazendo a leitura de dentro dos meus pacotes, e aí, como vocês podem ver, está mostrando para mim o que eu tenho aqui para poder atualizar. Eu tenho um Husk, ele mostra que está subindo apenas o patch, o minor são todos esses pacotes aqui, e como o major é uma instalação um pouco perigosa, ele me dá a possibilidade de vir aqui e marcar. Esses aqui, se eu não quiser também, basta eu apertar espaço e ir desmarcando quem que eu quero, e no caso do slint aqui também quero atualizar. Se eu dou um Enter, ele me pergunta se eu quero fazer a instalação, dou um Y e ele já faz para mim automaticamente a instalação aqui, a atualização de todos os pacotes. Prontinho, feito. Já vamos fazer um commit aqui. Vou comentar por aqui para vocês verem novamente, né, o funcionamento do Husk. Então, yarn add, não é yarn, é git add ponto git commit -m ncu adicionado. Dou um enter aqui. Deixa ele finalizar a instalação. Instalação não, né? A checagem. Prontinho, tudo finalizado. E é isso. Bom, pessoal, por esse primeiro vídeo eu acho que já está de bom tamanho. Já fizemos todas as configurações aqui. Deixa eu marcar esse X aqui. Acabei esquecendo de commitar. Então já vamos até usar aquele recurso lá do Git de passar o commit para dentro do antigo, né? Então vou puxar aqui no meu histórico. Git, cadê? Deixa eu puxar só pro Git. Git commit. Vou dando espaço aqui. Menos amed no edit. Então dou um enter, ele vai puxar essa alteração que eu fiz aqui no meu readme para dentro do último commit que eu fiz. Então ele vai rodar aqui, beleza, já finalizou, já commitou, tudo certo, vou fechar tudo. E eu espero vocês no próximo vídeo dessa série, onde a gente já vai partir para a construção dos diretórios aqui dos meus testes unitários e a primeira parte dessa construção. Então a gente vai fazer a leitura desse create aqui, pegando as regras que serão aplicadas, escrevendo os testes unitários, fazendo um por um desses testes e também já montando os arquivos de suporte para que tudo isso funcione. Espero vocês então no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, é um canal do zero. Até então, enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, não tem nenhum inscrito. E deixem comentários caso tenha gostado. E se não tiver gostado também, deixem comentários. É o primeiro vídeo, já peço desculpas. Tchau, tchau.